Tudo bem, pessoal? Nós vamos hoje para falarmos um pouquinho mais sobre a questão das correntes helênicas. Hoje, nessa videoaula, nós vamos falar sobre o estoicismo e também sobre o epicurismo. O estoicismo, em primeiro lugar, nós vamos começar com o grande, vamos dizer, o grande famoso, né, da corrente estoica, que é o famoso Sêneca. Ele vai, como forma de introdução, nós vamos citar essa primeira frase de Sêneca, em que ele fala que toda a responsabilidade do homem se resume em ter paciência com aquilo que temos de sofrer e prudência com aquilo que temos que fazer. Então, de antemão, a gente já percebe que toda a orientação estoica vai basear na contemplação da autarquia e da ataraxia, sobretudo a ataraxia, que é aquele estado de imperturbabilidade, de imperturbação da alma, né, do espírito. O indivíduo, então, não tem que ficar perturbado com tudo, ele não tem que ficar preocupado, né, com contas a pagar, com se vai ou não vai, né, dos acontecimentos, se ele suporta, se ele não suporta, sobretudo aqueles sofrimentos futuros, né, que é muito comum a gente sofrer por antecipação. Então, o Sêneca está dando uma primeira lição, mostrando para nós que toda essa responsabilidade vai se resumir em ter paciência com aquilo que a gente tem que sofrer e prudência com aquilo que nós temos que fazer. Então, uma primeira lição que contempla a ataraxia. Depois, lendo o Epiteto, né, nós vemos que há um compromisso com a mundanalidade. Né? Então, olha, deixe que a morte e o desprezo estejam diariamente diante dos seus olhos. Melhor morrer de fome isento de tristeza e medo do que viver uma vida de perturbação. Então nós vamos ver que os dois autores, né, os dois filósofos do período helênico, vai dizer para nós, olha, você às vezes vai construir um mundo de imperturbabilidade, porque você vai ficar fazendo um monte de falcatrua, você vai ficar compondo, você vai ficar traindo, manipulando, você vai ter uma estrutura, às vezes, criada sobre a mentira, a falsidade. E aí, para ter alguns desses prazeres, você vai renunciar ao sossego da sua paz, o sossego do seu espírito. Né? O que adianta você ter aí uma série de riquezas e ficar contemplando, né, vaidades, honrarias e poder econômico e materialismo através de carro, de celulares, de consumo em geral, e, no entanto, não ter paz nenhuma no espírito, né, não ter sossego do espírito, exatamente porque você estabeleceu uma vida baseada numa mentira, numa falsidade, passando por cima de valores de pessoas, não se importando com o próximo, não se importando com as leis do mercado e da ética, simplesmente para angariar cada vez mais poder, dinheiro, recursos, vaidades, honrarias, fama. E é exatamente aí o questionamento que o Epiteto, né, vai trazer para nós, juntamente com o pensamento do Sêneca. Então, aqui a gente já vê a apresentação estoica daquilo que essa corrente deseja para nós. O estoico, então, o estoicismo, ele deriva do termo estoar, que é pórtico, oriundo do portal. Essa corrente foi fundada por Zenão, que tinha aí uma condição de estrangeiro, e assim como Aristóteles, né, os estrangeiros em Atenas viviam uma vida de extrema tangência social, né? Não eram incluídos, não tinham importância, não podiam locar imóveis, não podiam casar com moças, né, da elite ou daquelas consideradas da sociedade, não podiam ser donos de comércio, não podiam alugar um prédio sequer para montar uma escola, como Aristóteles não conseguiu montar a dele a princípio. Voltou lá para Macedônia depois, anos depois é que ele volta para Atenas. O Zenão também passou por todos esses sacrifícios, né? Ele também não tinha condições de montar a sua escola, ele não tinha espaço para se reunir. Ele, por outro lado, queria abrigar a todos, ele queria uma filosofia que fosse inclusiva, que prestasse atenção na vida e no sofrimento alheio, que desse suporte e condição para que as pessoas pudessem passar por sua dor, por seu sofrimento.
e que pudesse ser um elemento forte, sobretudo para controlar esses prazeres, né, que o mundo materialista nos provocam tanto, nos incitam tanto, né? E o Zenão, então, exatamente por não ter essa condição, acabou sendo aí associado com a figura dos pórticos, porque os estoicos, além de serem oriundos dessa região, né, na Grande Grécia, na Grécia Antiga, eles também se reuniam embaixo de portais, de marquises, né, porque não encontravam um lugar, um templo, uma escola em que pudesse efetivamente se reunir, né? Então, eu entendi a filosofia com a vida contemplativa, distante das influências das paixões. Quando se fala de paixões, nós estamos falando de todas elas, né? As paixões do desejo, as paixões do consumo, as paixões dos vícios. Aí nós podemos incluir o alcoolismo, o jogo, o sexo exacerbado, né? E tantas outras taras, manias e vícios que nos tiram propriamente das nossas faculdades mentais, né? Nós deixamos de ser governados pela nossa razão, pelo nosso equilíbrio, e passamos a ser governados e manipulados por tudo aquilo que apresenta falsos modelos de prazeres e de vida. E é contra isso que os estoicos vêm propriamente apresentar a sua filosofia, tá? Eles acreditavam, então, que cada pessoa era um microcosmo desse macrocosmo maior que era o mundo. O macrocosmo era a Terra, era a casa de todos, onde deveria abrigar a vida de todos, e, portanto, era um tanto quanto ilógico, irracional, que o ser humano depedrasse a própria casa, que o ser humano destruísse a própria casa, como a gente vê insistentemente o mundo capitalista destruir, depedrar o meio ambiente em razão do lucro, do ganho, dessa tacanha que o mundo capitalista impõe, né, a grandes nações, né, a povos, e que se contaminam empresários, contaminam pessoas, né, essa busca cada vez mais pelo poder, pela riqueza, né? Então, em nome dessa pecuária extensiva, a gente desmata, em nome da mineração devastadora, você desmata, você polui, você joga metais preciosos, né? Você joga mercúrio, né? E contamina rios, mata peixes, mata o bioplâncton. Em nome dessa tacanha do poder econômico, você desmata, você tira da posse, né, índios, pequenos proprietários, em nome da necessidade da energia elétrica, você acaba construindo hidrelétricas que vai inundar as regiões de povos ribeirinhos que viveram e cresceram dentro de um modelo cultural em que depende daquele meio ambiente. Então, tudo isso a gente vê aqui no Brasil, tudo isso a gente vê em boa parte do mundo, né? A emissão de gases tóxicos, o aquecimento global, a poluição, uma série de problemas graves, né? A destruição da Amazônia, como nós estamos vendo, sobretudo agora, ultimamente, nesses últimos 3 anos. Então, quer dizer, nós estamos assistindo a um cenário de depedração da própria casa, segundo os estoicos, né? Então, se nós somos o microcosmo do macrocosmo, nós devemos cuidar do macro. Nós devemos entender que nós só teremos vida, qualidade de vida essencialmente boa, se a gente tiver abrigado no macro, capaz de nos satisfazer com todas as nossas necessidades de sobrevivência fisiológica e emocional, mas também dentro dessa contemplação de equilíbrio com a nossa espiritualidade. Por isso, o homem deveria aprender a aceitar o seu destino, né, segundo os estoicos. Então, eles viam a razão humana como a capacidade de fornecer normas infalíveis, né, que construiriam o direito natural, que deveriam ser respeitados por todos, né, sem distinção, os escravos estrangeiros, né, todos esses, dentro dessa visão de cosmopolitismo, de abrigar a todos, de reunir a todos, que o epicurismo também vai defender, né? Então, os estoicos defendiam esse cosmopolitismo, que é exatamente abrigar a todos, incluir a todos, dar espaço para todos, né? Não tem por que fazer como os atenienses, de excluir o estrangeiro, de excluir o escravo, de excluir a mulher, de excluir aquele que não era da alta elite, que não era membro da aristocracia.
excluir essas pessoas de toda a vida social. Essas pessoas sequer tinham um espaço e eram aceitas como seres humanos, né, participantes ativos desse processo, né, de vida político, econômico, social. Então, o cosmopolitismo vai ser exatamente essa capacidade de acolher a todos, de abrigar a todos, de se reunir com todos, de permitir que todos possam ter espaço, possam colocar a sua voz, né? Possam defender as suas ideias e efetivamente fazer com que todas as pessoas possam também se reunir, vivenciar e acolher a todos, né, sem distinções, né, de natureza alguma. Então, o cosmopolitismo é uma característica muito forte do estoicismo e é também relativamente dos epicuristas. Os estoicismo, né, os estoicos, então, eles acolhiam homens, mulheres, ricos, pobres, escravos, livres, né, cidadãos gregos, estrangeiros, mulheres, crianças, pessoas que efetivamente se sentiam julgadas, né, se sentiam jogadas de lado nessa sociedade. Os estoicos pretendiam incluir a todos, ouvir a todos, dar espaço a todos, né, estabelecer uma convivência harmônica, de proteção, de inclusão e, sobretudo, de ajuda, né? Então, os históricos deram, de fato, uma lição no que diz respeito à questão do cosmopolitismo, da boa convivência, né? Da questão do relativismo cultural, que é você conviver e relativizar as diferenças culturais. Exatamente nesse tempo, né, me ocorre aqui lembrar vocês de agora, né, quando a gente vê aí pessoas que criticam e que rotulam os chineses em razão, né, do vírus, né, do coronavírus, do novo coronavírus, imputando aos chineses de uma maneira até leviana, né, que eles seriam os culpados, né, pelo vírus em razão dos seus hábitos de alimentação, em razão dos seus hábitos culturais, e a ciência já mostrou que não tem nada a ver, né, o vírus é uma evolução mesmo daquilo que o próprio processo, né, de mutação acabou gerando esse novo vírus. Ele não foi fabricado, ele não é criado, e muito menos há um interesse econômico da China em disseminar o vírus, como a gente vê muitas correntes defendendo, né, correntes que se aproximam desse, né, do fascismo, né? Então a gente preocupa muito com essa ideia e você vê aí que os estoicos já tinham essa preocupação da gente não ficar rotulando, julgando, condenando o outro, né, observando a cultura e julgando a cultura do outro, tomando a nossa cultura por referência. Então os estoicos não faziam isso. Portanto, a grande vertente aí do cosmopolitismo deles, né, que é algo que a gente precisa também resgatar para nós como um todo e seguir como referência da nossa vida. Então, aí temos a interpretação de eventos externos, né, dos estoicos, olha, acreditavam que nós podemos controlar o modo como a nossa mente interpreta, né, os eventos da nossa vida, você não precisa sofrer tanto, você não precisa jogar tanto, você não precisa se condenar tanto diante de realidades que talvez você nem viveu ainda, né? Então, vai depender muito da natureza como a gente encara os nossos problemas, o nosso sofrimento, né? Da maneira como a gente olha para esses fenômenos, a maneira como a gente recebe eles e a maneira como a gente fala deles necessariamente vai ser o julgamento que nós teremos desses todos esses nossos problemas, né? Então não existe um único modo de interpretar um acontecimento. Ele não tem que ser fatalista necessariamente dizendo, né? Há muitos modos da gente olhar para ele, há muitos modos da gente interpretar, há muitos modos da gente fazer, da gente solucionar esse problema, e há muitos modos da gente apresentar ele também para as pessoas, né? Então, nós construímos um modo pelo qual apresentamos os acontecimentos do mundo para nós mesmos, né? Temos que controlar desse modo, né, e tirar vantagem dele a nosso favor, aprender com os problemas, né? Crescer, amadurecer. Fugir dos problemas também não é uma boa escolha, né? Então nós devemos enfrentar, passar por eles com temperança, né? Usando a técnica da ataraxia, que é o estado de imperturbação, a da autarquia, que é você se colocar numa condição em que determinados prazeres e vaidades já não são mais necessários, né, para a sua felicidade, para a nossa felicidade. E assim os históricos então deixam uma grande lição, né, com as quais a gente precisa
aprender e precisa revificar nas nossas vidas até como referência, né? Beleza? Nós partimos então para a corrente do epicurismo. O epicurismo ele tem aí uma continuação importante dentro do que os estoicos já disseram, né? Os epicuristas ou os epicureus, eles têm aí uma ligação forte com a questão dos jardins, né? Exatamente porque também não tinha um templo, não tinha escola, não tinha um lugar para se reunir. E os epicuristas, eu costumo brincar com os alunos, né? Eles são parecidos com aquele desenho animado, né? Que muitos de vocês é provável que já viram, chamado Backyardigans, né? Muito famoso, né? O Backyardigan é exatamente jardineiros, né? Porque brincam nos jardins, encontram ali nos jardins em torno da casa deles, né? E é assim também o epicurismo, são filósofos de jardim. Eles gostam de debater, discutir filosofia caminhando nos jardins, nos parques, exatamente porque não tinham condições de alugar uma casa, um templo, um salão, uma escola onde pudessem se reunir, porque também são estrangeiros, né? O Epicuro era um estrangeiro e ainda escravo, né? Portanto, não poderia nunca ser incluído e ser considerado gente, né, na cidade de Atenas, pelo menos nesse período helênico. Então, enquanto os cínicos e os estoicos defendiam a possibilidade do ser humano suportar a dor, suportar o sofrimento, os epicuristas iam dizer, olha, vamos evitar. Então, evitar o sofrimento, gente, é se desviar dele no sentido, olha, se eu sei que tal coisa vai me fazer mal, para que eu vou insistir com ela? Se eu sei que eu não vou conseguir tal coisa, então para que eu vou ficar insistindo em conseguir, né? Para que eu vou sonhar que eu vou embora após eu terminar o meu serviço, eu vou embora numa Lamborghini, né? Se eu sei que eu não vou numa Lamborghini embora. Então, para que desejar aquilo que você não tem? Para que desejar aquilo que talvez a gente nunca possa chegar, né? Então, a figura dos epicuristas é mais ou menos da gente evitar a dor, né? Se afastar daquilo que nos causa dor, nos causa prejuízo, né? Defendiam, então, que o maior bem a ser buscado pelo ser humano era efetivamente o prazer. E quando eles falam de prazer, eles não estão falando desse prazer do mundo hedonista, né? O do consumismo, o da gula, o das marcas, né? Ele não está falando do dinheiro, ele não está falando da vaidade, dessa vaidade de você embelezar, investir, né, dinheiro em prol, né, de botox e de plásticas e disso e daquilo, de cirurgias corretivas, né? Então nós temos muitas pessoas escravas da beleza, escravas do corpo, escravas do tanquinho, do bumbum ou do tórax, né? Escravas da malhação, né? E acabam levando aí, caminhando, né, processos de saúde, né, defeituosos ou perdas da saúde em razão dessa busca, né, do corpo perfeito, dessa busca da aparência perfeita. Então, nós temos aí problemas como a anorexia, a bulimia, né, sobretudo nas meninas que lidam diretamente com a moda, né? Então, são disfunções que levam, inclusive, a problemas como suicídios, né? Vez ou outra, a gente vê casos de meninas novinhas que suicidam em razão do corpo e tinham seu corpo muito bonito, mas não eram aceitas no mercado da moda, muito exigente, né, com um tipo específico, né, que cada uma delas deve ter. Então, é exatamente nessa natureza, né, de hedonismo e de prazeres que nos tornam escravos, sofredores, né, que nos deixam com a autoestima tão baixa em razão da gente perceber que nós não nos enquadramos naquele perfil e talvez nunca possamos chegar a esse perfil, é exatamente contra esse prazer que os epicuristas vão dizer para nós, tá? Então eles defendiam que antes de optar por uma vida de ação, é preciso ponderar racionalmente, né, das dores advindas, né, dela. Os prazeres que a gente pode conquistar com ela, mas também a dor, o prejuízo, né? A durabilidade, a intensidade e a duração dos possíveis efeitos colaterais da escolha, da medida, daquilo que a gente está escolhendo para nós, né? Então, os homens deveriam sempre escolher os prazeres duradouros, aquilo que efetivamente a gente ia levar um tempo para conquistar, mas quando conquistasse ia valer a pena, né? Então, valores como projetos de vida, realização profissional, o investimento numa carreira, que às vezes a gente leva 20, 25 anos estudando,
o esforço de ficar talvez 1, 2 ou 3 anos num cursinho para fazer o curso que você deseja, se esse curso é muito mais concorrido, né? Então, não desistir do seu sonho, planejar, né, fazer com que a sua vida possa ser voltada para a realização desse projeto. Vai valer a pena quando você conseguir. Vai valer a pena você publicar um livro, por exemplo. Vai valer a pena quando você vê a sua vitória ou a vitória daqueles que você investiu como filhos, esposa, esposo, né? Pessoas que você ama e que gosta e que tem proximidade, né? Então, esses prazeres duradouros são extremamente importantes, porque as nossas vidas normalmente vão se fazer deles, né? Esses prazeres momentâneos do corpo, do consumo, da bolsa, da marca, do sapato, né, do carro, do celular, do iPhone e tal, esses são muito meramente passageiros, autodestrutivos, que nos afastam do nosso foco, que nos levam a processos de sofrimento e que normalmente não nos levariam a realização alguma, né? Então, essa vida resumida em consumo, gente, ela não tem fim, né? Você está consumindo hoje uma, amanhã você quer outro, mais tarde outro. Você nunca realiza a sua felicidade, porque essa felicidade efêmera ela é realizada em segundos, né, da conquista. Depois você tem que consumir outro, né? Ela não se, ela não te perfaz, ela não te preenche, né? Somente os prazeres duradouros é que poderiam trazer para nós essa sensação, né? Então, os epicuristas, ao contrário do Aristóteles, eles não concebiam a felicidade nessa vida social, né, na participação na polis, em cargos políticos. Ao contrário disso, para eles a vida política, a vida na polis dificultava. Por quê? Porque te atraía para, entre aspas, valores que não eram assim tão importantes, né? Eles preferiam uma vida modesta, uma vida mais simples, uma vida essencialmente voltada para aquilo que realmente é muito bom, para aquilo que realmente é riqueza, né? A gente confunde riqueza, a gente costuma dizer que riqueza é dinheiro, é carro, é propriedades, é fazendas, é lanchas, é sítios, né? E, na verdade, a verdadeira riqueza é a saúde, a verdadeira riqueza é a família, a verdadeira riqueza é o sossego, né, de consciência. A verdadeira riqueza é você poder se reunir com seus amigos, é poder jogar uma bolinha, é poder fazer coisas prazerosas, por exemplo, como pescar, na minha opinião. É um grande prazer pescar. Você também deve ter prazeres importantes, você também deve ter vivido ao longo da sua vida até então muitos prazeres, e você pode ter certeza que os essenciais prazeres, aqueles que realmente ficaram dentro de você e que te faz lembrar com muita saudade, são prazeres que talvez você não gastou dinheiro algum. São prazeres junto com seus primos, seus irmãos, com sua família. É lembrar ainda da casa da vovó, quando ela fritava um bolinho de chuva, né? Quando ela fazia determinadas coisas que reunia os netos, contava história. Então, os verdadeiros prazeres da nossa vida, gente, estavam em coisas simples, né? Não dependiam de grande poder econômico, quando hoje, né, a gente vê pessoas em busca desse poder econômico cada vez maior, cada vez mais ganancioso, esse mundo de tacanha, né, que vai gerando famintos, que vai gerando guerra, que vai gerando destruição, que vai gerando dor, que vai gerando desigualdade social, e as pessoas não param, não põem a mão na consciência para entender que elas estão construindo um mundo que está se voltando contra elas mesmas, né? Então, a valorização do prazer é algo natural, faz parte da natureza humana, né? A realização desses desejos naturais, espontâneos, tudo é positivo. Mas a gente não precisa colocar ou canalizar a nossa vida para essa busca de prazer só do consumo, só do materialismo, só de prazeres mundanos, né? Ao contrário, olha, a ética, né, grega, ela vai pregar a austeridade, a moderação, né, que a gente pese, na verdade, a necessidade de fazer ou de tomar determinadas escolhas ou providências, né? Necessariamente a gente precisa de tudo isso que a gente pensa que é tão importante, a gente precisa consumir tanto que a gente quer consumir, a gente precisa ser tão arrogante com o outro, a gente precisa desmerecer tanto o outro, ou classe, ou pessoas, como eu tenho dito para vocês nessas nossas aulas a respeito das filosofias de vida, né? Eu acredito que não. Então, essa reflexão do epicurismo
vai dizer, olha, o prazer está longe dos excessos, né? Os homens se entregam a esses excessos e depois vão colher até a morte. Excesso na droga, excesso no jogo, excesso no sexo, excesso na bebida, né? Excesso no exagero da maneira como você acumula riqueza, o excesso de trabalho para poder empoderar-se. E quando você se deu conta, você não viveu, você não conviveu, você não tem ninguém, né, consigo, né? Tem uma música dos tribalistas que me lembra bem, quando eles falam nesse sentido, me lembra muito o epicurismo, quando eles falam, olha, eu sou de todo mundo, mas não sou de ninguém, né? Então, quando os tribalistas nessa música falam, eu sou de todo mundo, mas não sou de ninguém, quer dizer, olha que tristeza, eu sei de todo mundo porque estou em mão, boca em boca, cama em cama, mas eu não tenho um ou uma que possa ser efetivamente minha. É muito triste, é frustrante, né? E é exatamente aí que os epicuristas vão chamar a nossa atenção, né? O sentir bem é só quando eu acumulo riqueza, o sentir bem é quando eu me sinto forte e diminuo o outro, o sentir bem é quando eu tenho razão em tudo e ganhei na batalha, né? Da argumentação do outro, humilhando, gritando, criticando, com intolerâncias, como a gente vê hoje, né? Há um mundo político representado atualmente em que parece que ganha a voz do grito, ganha a voz da força, da violência, ganha a voz da arma, ganha a voz da prepotência, da arrogância. Quando eu não consigo, ou quando eu percebo que eu não ganho na argumentação, porque eu não tenho argumentos que justifiquem violência, aí eu parto para a agressão em si, porque assim as pessoas vão se calar, vão fugir de mim, porque é, 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 eu ganho esse jogo pela arrogância, pela prepotência, pela perseguição, como a gente vê acontecer todos os dias, né? Todas as pessoas que defendem um mundo diferente desse que alguns estão colocando como tão importante são perseguidos em rede social, perdem seguidores, são perseguidos na rua, né? São espancados em manifestações. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque os epicuristas vêm lançar esse alerta daquilo que nós estamos fazendo e escolhendo para as nossas vidas, né? A amizade desinteressada é algo muito bom, é algo muito saudável, né? Eles aceitavam as mulheres no jardim, assim como os estrangeiros, como os escravos, então também eram cosmopolitas, como eu disse que os históricos eram, né? E aí nós chegamos então ao final. Os epicuristas e os históricos deixam para nós uma lição magnífica de como viver, né? Também deixa uma lição importante para que a gente faça provas, né, nos vestibulares e consiga responder essas questões associando com a nossa vida. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha, além de aprender o conteúdo para fazer uma boa prova do Enem do vestibular, mas que você assimile boa parte dos conteúdos e da explicação dos estoicos e dos epicuristas, coloque na cabeça e no coração, para que a sua vida, para que a minha vida, para que a nossa vida seja melhor, tá bom? Um grande beijo, um abraço, tudo de bom, até a próxima videoaula.